Glória a Deus. Queridos, por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo segunda mensagem hoje para a Escola Bíblica em áudio e vídeo. Muito bem, estamos estudando sobre a história de Davi, que está em 2 Samuel 12, desde o verso 14 em diante. Quero avisar para você que estava concluindo a mensagem na primeira mensagem, bem no final, a mensagem que foi para vocês em voz, que eu tenho dois aparelhos aqui, um grava vídeo e outro grava voz na mesma hora, e os dois estão com muito problema de gravação. Então o que grava a voz não concluiu a mensagem, porque está com um problema gigantesco também no gravador. Então a qualquer momento, infelizmente, eu vou ter que suspender por um bom tempo a escola bíblica, por causa desses aparelhos que estão quebrados. Tá bem? Tá. Então quero falar para você que esse texto que lemos já no primeiro áudio sobre Davi, irmãos, é um exemplo de vida para qualquer um que quer vencer suas lutas. Porque, meus irmãos, muitos homens de Deus do passado e até hoje, nos dias de hoje, muitos têm vencido desse jeito, da forma como Davi fez. Ou melhor, quando disseram Davi, a criança, tua filha, essa criança morreu. E resultado, meus irmãos, a Bíblia diz que ao invés dele se desviar e ir embora, ao invés dele ir para os bares, beber cachaça, por causa da saudade da criança, ou muito chateado com Deus, ele foi adorar e depois continuou sua vida como servo de Deus. Então eu conheço muitos irmãos que ficaram super chateados com Deus por causa de um problema muito sério que aconteceu com eles, e eles não seguiram o exemplo não só de Davi, mas da igreja primitiva, porque a igreja primitiva tinha problemas iguais ou piores. Na igreja primitiva, irmão, pela perseguição dos cristãos, todo tempo morria o pai de um, a mãe de outro, matava o pastor cicrano, o presbítero fulano, matavam o adorador, o nosso irmão. E a igreja nunca parou. Por que, meus irmãos? Porque eles sabem que isso é uma estratégia de Satanás, de querer parar a igreja quando acontece um problema super gigante. Ele começa a falar na mente da pessoa de maneira subliminar e dizer: abandona teu Deus e morre, como fez a mulher de Jó. Jó também nos deu um exemplo gigante, viu, irmão, de que é possível sim ter uma perda super gigante e também vencer com o quê? Sendo fiel, adorando a Deus, não dando ouvidos para o que Satanás usa pessoas para dizer. Quando você está passando
sua escassez muito grande, né? Uma doença muito forte, ou até uma perda igual Davi e Jó. Eu não vou nem falar sobre o problema de Jó, mas vocês podem acompanhar aí no capítulo 1 do livro de Jó, que é também um dos exemplos, e esse ainda foi pior. Ele perdeu vários filhos num dia só. Então a história de Jó está no capítulo 1, no verso 30, no verso 13 até o 22, quando alguém chegou e disse: Jó, acabou de morrer todos os teus filhos agora. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz: em tudo Jó não blasfemou. Em tudo Jó nunca disse: Deus é o culpado, Deus podia me livrar dessa amargura, tendo livrado também meus filhos. E os filhos morreram mesmo. Então, meus amados irmãos, homens maduros espirituais estão preparados para qualquer batalha espiritual, batalhas que às vezes vêm de Deus, ou melhor, Deus é que quer tirar certas coisas para poder algum, até servo dele, como aconteceu com Davi, ser punido, porque Deus pune mesmo pessoas, como fez com Ananias e Safira, em capítulo 5, verso 3 do livro de Atos, que Pedro diz: por que tu deixou Satanás encher teu coração, Ananias? E ele morreu ali, dentro do culto, dentro da igreja. Depois veio a mulher dele, Safira, mentindo, porque foi um pecado ali grave de mentira que eles cometeram contra a obra de Deus. E ela também morreu lá dentro do culto, Ananias e Safira. Então ali foi Deus também, não foi o diabo que matou, mas o Satanás usou eles para isso, para morrer. Queridos, por um lado ou pelo outro, nós aprendemos na Bíblia que se estivermos maduros espirituais, nada, vezes nada, vai nos atrapalhar da gente chegar onde Deus planejou. Principalmente você que está em liderança de igreja, ou principalmente você que está nos primeiros degraus, aprendendo a chegar lá, um diácono, uma diaconisa, etc. Muitos problemas, como diz Atos 14, 22, ele falava para as igrejas, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então essas tribulações, elas precisam ter, eu e você, nessa hora que elas vierem, uma resposta como cristão, como Cristo ensinou. Cristo sofreu muito mais que qualquer um, nunca deixou um testemunho ruim na hora da sua luta, até a morte. Ele mesmo sabendo que ia morrer, ele avisava antes que ele ia morrer. Antes de acontecer, ele avisava. Como ele disse aí em Mateus 16, no verso 18 em diante, ele disse: eu vou entrar em Jerusalém, eles vão me prender, vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então ele é um exemplo, mas ele era o próprio Deus, não é? E Jó era Deus? Não. E Davi era Deus? Não. E o que eles estavam fazendo na sua luta? Adorando. Então, irmão, não deixe Satanás, depois de matar, ou então usar você mesmo para matar muita coisa dentro da tua casa, da tua família, teus relacionamentos, teu ministério, e
você fica botando culpa nos outros às vezes, quando às vezes você mesmo foi o culpado, como Davi fez. Então, meus amados irmãos, mesmo assim, meu irmão, enquanto a vida há esperança, porque nessa hora o diabo vai ficar tentando trazer essa doença do século chamada depressão, que Deus já me revelou, Deus já me mostrou que isso não é uma doença, são demônios que ficam pressionando a mente da pessoa, espremendo no mundo espiritual. E o psicólogo, que às vezes até pastores psicólogos dizem, dá um remédio, vem aqui, vamos te dar um conselho. Quando esse conselho não é para dizer, faz como Davi, faz como Jó, faz como Paulo, que nós vamos já falar sobre Paulo, como ele adorou, num sofrimento às vezes muito pior do que você está passando. Então o psicólogo diz que nada, isso é assim mesmo, a gente resolve assim, é assim, 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 toma um remédio e tal. Mas o remédio para o cristão é procurar ser fiel mesmo nesse momento. E uma das ferramentas é cantar bem alto, deixa o diabo ouvir, para ele ver que tu não estás como derrotado. Deixa também as pessoas saberem que você nessa hora não abandonou tudo por causa das tuas lutas, não blasfemou o nome de Deus por causa da tua luta, mas você vai continuar. Isso vai ser um exemplo grande para muita gente, como aconteceu com Paulo. Pega a história de Paulo, dentro disso, vem aí, em Atos 16. Aqui fala que ele estava evangelizando uma cidade na Macedônia, chamada Filipos. Ele dentro desta cidade pregava o evangelho. Ali uma mulher feiticeira veio até ele, ele expulsou o demônio dessa feiticeira. Por causa disso, ele foi preso. Ele estava junto com um missionário chamado Silas, e eles apanharam, sofreram demais naquela cadeia, mas eles mesmo sofrendo, eles cantavam meia-noite. E a Bíblia diz, irmão, que por causa daquele louvor a Deus, pela fidelidade deles, Deus enviou um terremoto dentro da prisão. E ali quebrou a cadeia toda, quebrou até as algemas, que tudo quanto era preso, não só Paulo e Silas, mas todas as cadeias quebraram, inclusive as algemas de tudo quanto é preso, porque também tinha outros presos naquela prisão. E ali, por causa daquilo ali, meus irmãos, eles adorando, mesmo sofrendo, o carcereiro se converteu por causa desse grande milagre. O carcereiro chama toda a sua família, irmão, para ouvir a pregação de Paulo. Depois disso, o homem que tomava conta dos presos, e ali Paulo fundou, por causa daquilo, fundou a primeira igreja naquela cidade. Depois ele escreve ali muito longe dali, ele já em outra cidade escreve a carta Filipenses, que era o povo que morava na cidade onde ele foi preso, onde o diabo queria ver ele derrotado, acabar ministério, acabar tudo. Não, ele começou uma obra missionária através da sua tribulação. Porque ali, meus irmãos, o carcereiro fez uma igreja dentro da casa dele próprio, do carcereiro. Porque naquela época as igrejas eram dentro das casas, não tinha prédio em lugar nenhum para a igreja, era proibido. Então Paulo fez isso, meu irmão, salvou aquele homem, usando suas tribulações. Claro que eu não acredito que
Paulo já planejava, vamos cantar porque o carcereiro vai se converter. Nunca ali o evangelho era muito perseguido, odiado. Não, o Paulo não sabia o que iria acontecer. Apenas ele fez uma coisa normal que todo cristão maduro faz. Com certeza ele aprendeu com Davi, com certeza ele aprendeu com Jó e muitos outros que já haviam passado antes dele, que foi uma ferramenta contra o eu, contra os demônios que trazem muito pensamento contrário, muita vontade diabólica nessa hora. Então ele decidiu adorar. Então aqui rapidinho eu vou ler para ti Atos 16, 22 diz: e a multidão se levantou unida contra eles. Os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, quer dizer, no lugar onde as feridas horríveis que ele tinha pego as chicotadas. Digo, logo foi batizado ele e todos os seus. Então, irmão, olha o que é uma luta. Às vezes Deus quer ver com a tua reação, porque através daquilo vai salvar muita gente, às vezes até na tua casa. Eu me lembro, meu irmão, que isso aconteceu comigo. Eu fui preso há 25 anos atrás, quando me converti, e minha mãe me levou uma Bíblia. Eu descobri na Bíblia que, em vez de eu ficando pior ali naquela cadeia, cada vez mais, muito revoltado com tanta coisa que me aconteceu, o diabo até colocou, disse: te suicida agora, você é um homem de renome na Polícia Civil do Maranhão, você é um chefe de setor de entorpecente da Polícia Civil do Maranhão, você tem nome nos jornais todo o tempo, prendendo gente, agora tu está preso. Sabe o que eu fiz? Fui orar, pedi perdão a Deus, me entreguei a Deus, comecei a pregar o Evangelho. Nunca ninguém viu ali eu triste. Eu fiz foi pregar. Resultado, meu testemunho está aí no YouTube. Nós ganhamos 47 homens que nos vigiavam, dos policiais. Muitas famílias deles foram encontradas através da gente lá. Tem meu testemunho no YouTube. Mais tarde vou enviar para você, tá bom? Meu testemunho. Inclusive você pode até colocar no YouTube assim: o testemunho do pastor, do missionário Wagner Jesus na Polícia Civil. Digita aí no YouTube. São 5 vídeos, cada um conta uma parte. E você vai ver que lá na época entrou uma filmadora. Deus quis que esse momento fosse registrado
para provar que numa tribulação gigante você pode usar esse momento para ganhar vidas e para salvar também tua vida. Que eu podia se tornar o pior marginal de todos. Passava na minha mente um monte de doidice, mas o Evangelho veio. Minha mãe trouxe uma Bíblia no primeiro dia da minha prisão. Ela já era da Assembleia de Deus, uma mulher de oração. E ela diz: está aqui um advogado, te agarra com esse advogado, Jesus o advogado. 1 João 2, verso 1. Aí eu disse: amém, vou me agarrar com ele. E pude proporcionar salvação no quartel. Aí você vai ver o próprio comandante do quartel, nesse vídeo, que é o quarto vídeo, ele dizendo como ele se converteu, ele próprio, através da gente lá pregando. Ele estava desviado há muitos anos da Assembleia de Deus. Ele lá, um capitão, hoje ele é um coronel. Ele está aqui no link com a gente agora. E ele é um coronel, trabalha aqui no Comando Geral da Polícia Militar. E ele diz como, na época, o Evangelho chegou e mudou a vida de muita gente dentro daquela prisão. Inclusive de policiais, muitos policiais que me vigiavam se converteram. Você vai ver aí outros policiais também dizendo como Deus salvou eles através do preso, que depois outros presos também ouviram, foram repetindo também lá dentro, cada um pregando, se tornou uma igreja dentro do quartel. Querido, Deus quer fazer também hoje na tua casa, no teu trabalho. Quando você está numa luta, adora, vai servir a Deus, muitas coisas vão acontecer para você, amém? E através de você. Isso Deus fez na igreja primitiva muitas vezes. Isso Deus fez através de Davi, viu, irmão? Que deixou esse exemplo lindo para nós. Nunca deixe nenhuma luta parar a obra na tua vida, porque quem vai ganhar é você e todos aqueles que estão em redor de você, que vão ver teu testemunho, amém? A Bíblia diz que o cristão, ele tem algo com ele chamado fruto do Espírito, entre um deles é a alegria. Gálatas 5:22, ele é alegre mesmo na hora da luta, ele, glória a Deus, aleluia, estou passando guerra, como aquela música do Lázaro, né, que tem o cantor que já faleceu, cantor evangélico, ele cantava, estou passando pela prova, mas estou dando glória a Deus, glória a Deus. É assim que eu faço também até hoje. Quando alguém pergunta para mim, como é que está, irmão? Não estou nem aí, quero ir para o céu, glória a Deus. Todo mundo só me conhece assim. O irmão Wagner, que quer ir para o céu, é assim que eu quero ser chamado, tá bom? Envia essa mensagem para alguém, já voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.